Cara, é uma aula aí um pouco atípica, né? Uma aula que a gente não está muito acostumado, uma aula em casa, mas já já estaremos em sala de aula, não é isso? E isso aqui é um material para que vocês não cheguem defasados em relação à sala de aula, para que vocês cheguem com conteúdo bem fixado, que vocês possam ver a hora que vocês quiserem, estudar a hora que vocês quiserem, beleza? Então, o conteúdo aqui vai ser termoquímica, né? Nós demos uma introdução e agora nós vamos, em uma introdução de sala de aula, agora nós vamos terminar em relação a esse conteúdo. Como eu já tinha falado, termoquímica é o estudo da variação de calor, né? Quando uma reação ela absorve ou ela libera calor. Então, nós temos dois processos aqui. Um é o processo exotérmico, é aquele que o sistema perde calor. Então, de uma forma para a gente entender melhor, é quando o ambiente ele fica aquecido, né? Então, o ambiente ele vai ficando aquecido, vai ficando mais quente. Já o processo endotérmico, né, é aquele que ganha calor, aquele que absorve calor. Então, é quando resfria-se o ambiente. Então, quando o ambiente ele fica mais frio. Ok? Então, é bom vocês saberem em relação à definição dos dois processos para saber identificar quando te der alguma questão ou alguma coisa aí que você tem que classificar em endotérmico ou exotérmico. Aí nós temos a entalpia. A entalpia é esse calor. E quando eu falo de variação de entalpia, nós temos uma formulazinha aqui, ó, que é ΔH igual H dos produtos menos H dos reagentes. Quem é o ΔH? O ΔH, quando eu falo de delta, eu falo de variação. H é de entalpia. Então, para você calcular esse valor aqui, você tem que fazer a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Vamos ver no próximo slide aqui, que aí ele te dá um gráfico, certo? O gráfico, quando ele for crescente, está vendo a setinha azul aqui demonstrando que esse gráfico aqui é crescente? Então aqui indica que é a entalpia dos reagentes. Então, o que tiver embaixo aqui vai ser dos reagentes e o que tiver em cima vai ser dos produtos. Então, se eu tivesse que atribuir valor aqui, por exemplo, vamos botar que eu coloque aqui 100 para o produto e 50 para o reagente. Só um exemplo, tá? Então, quando você fosse jogar na formulazinha do ΔH, ficaria ΔH, H do produto, que ficaria então 100, eita, que zero bonito, 100 menos 50, né? Então, 100 menos 50, o seu ΔH seria igual a 50 positivo. Então, igual a 50 positivo. Nesse caso aí, a unidade medida poderia ser quilojoules, poderia quilocalorias, então depende da unidade medida. Então, se o ΔH for positivo, isso indica que a sua reação é uma reação endotérmica. Então, a reação endotérmica ela tem algumas características. Primeiro, absorve calor, então resfria-se um ambiente. O ΔH é sempre positivo e o gráfico é sempre crescente, tá? Já na reação exotérmica, o gráfico ele vai ser decrescente. Olha a setinha aqui, ó. Setinha descendo. Então, em cima vão ser os reagentes e embaixo serão os produtos. Novamente, se eu fosse atribuir valor, aqui ficaria 50. Eita, caramba. E aqui ficaria o 100. Quando você fosse jogar na fórmula, ficaria 50 menos 100. Então, ficaria menos 50. Então, quando o ΔH der negativo, isso indica que a sua reação é exotérmica. Então, as características da reação exotérmica. O ΔH é negativo, o gráfico é decrescente. Então, libera calor. O sistema ele fica aquecido. Ok? Então, essa é o nosso conteúdo em relação a endotérmico e exotérmico. E a mudança de estado físico aqui, ó. Nós temos a mudança de estado
do sólido para o líquido, que é fusão, do líquido para o vapor, que é vaporização. Galera, esses processos nesse sentido aqui sempre serão endotérmicos, incluindo a sublimação, que vai do sólido direto para o vapor. No sentido inverso, do vapor para o líquido, eu tenho condensação ou liquefação, que são essas duas aqui. Do líquido para o sólido, eu tenho solidificação. E do vapor para o sólido também chama de sublimação. Só que o sentido inverso, esses processos aqui, eles liberam calor. Então, são processos exotérmicos. Ok?